O tema da palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é ora, ora, ora. Quem tem ideia do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre oração. E aí, até... Que horas são agora? Até 1h, até 45 minutos atrás, eu achei que o tema principal da oração, dessa mensagem de hoje, era a oração. E aí a gente estava lá no pré-culto, e eu pensando na mensagem de hoje, pensando no que a gente ia conversar, e o Espírito Santo falou comigo assim, o ponto central da mensagem de hoje não é oração. O ponto central da mensagem de hoje é proximidade. Então o que a gente vai falar hoje é sobre proximidade e o que isso traz para a gente na nossa oração, no nosso momento diário, nos nossos momentos diários. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não existe uma forma melhor da gente começar uma mensagem que fala sobre oração sem ser orando. Ok? Tá todo mundo comigo nessa? Então tá bom, então vamos lá. Vamos começar orando? Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui hoje, Pai, reunidos em Teu nome, Pai, para a Tua glória, para a Tua adoração. Espírito Santo, eu declaro corações abertos, todos os nossos corações abertos para escutar aquilo que só Você pode falar conosco, para recebermos aquela revelação, Espírito Santo, que só Você pode trazer. Que tudo que seja dito, que tudo que seja ouvido não sejam as minhas palavras, não sejam os meus pensamentos, mas seja a Tua vontade, a Tua palavra, Espírito Santo. Que seja Você falando aos nossos corações. Todos nós hoje saiamos daqui melhores, mais parecidos com Jesus do que quando nós entramos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a nossa mente esteja aberta para a mudança que Você quer fazer. Que os nossos pensamentos estejam submetidos a Você, Jesus. Que a nossa mente seja a Sua mente. Espírito Santo, traz para a gente, revela para a gente aquilo que Você quer que a gente escute hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Animados? Quem não está animado também está tudo bem, tá? Não tem problema. Só senta e escuta também que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Embora a palavra fala para a gente para nos alegrarmos no Senhor. Então vamos nos alegrar. Quem não está muito alegrinho hoje, declara pela fé. Estou alegre. Estou feliz. Uma coisa eu estou certo. Eu estou onde eu queria estar. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu espero que todos vocês tenham essa ideia também, essa revelação. Vamos lá? Oração. Se eu não começasse essa palavra com uma definição, não seria uma palavra que eu estaria trazendo para vocês. Então, antes de qualquer coisa, vamos definir o que é oração. Oração não é, primeiro, uma repetição de um monte de palavras que um dia te ensinaram. Isso não é oração. Oração é uma conversa que nós temos com Deus, com o nosso Pai. Oração é um bate-papo que a gente tem com Deus, certo? É um bate-papo com um Deus, e eu preciso também não só entender o que é oração, porque isso vai me tirar um estigma de que eu tenho que estar em certos lugares, em certas posições, em certos momentos, numa certa quantidade para orar, mas também eu preciso entender quem é Deus. Quem é esse Deus para quem eu oro? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, oração não é repetir nada. Oração não é uma frase montada para que você repita. Oração é uma conversa com Deus. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de oração, eu quero que vocês imaginem isso. Você sentado batendo um papo com o teu brother. Como é que você senta e bate um papo com o teu brother? Esse é o conceito de oração, só que o teu brother nesse momento aqui é Deus. Ok? Primeiro, saber quem Deus é. E para saber quem Deus é, eu busquei na palavra uma definição de Deus, um momento em que se diz quem é Deus, o próprio Jesus diz para a gente quem é Deus, e não foi por acaso que eu escolhi esse versículo. A gente vai ver quem é Deus na oração do Pai Nosso, a oração dominical, que a gente conhece como oração dominical. Jesus ensina para os discípulos como orar, porque os discípulos perguntaram para ele, ensina a gente a orar desse jeito, porque a gente vê você orando e as coisas acontecem.
E aí Jesus fala com eles assim, ó, a gente vai ler Mateus 6, só o versículo 9, tá? Jesus fala assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, a primeira coisa que ele faz é mostrar para eles quem é o Deus para quem eles vão orar. Porque a gente está falando dos discípulos de Jesus, eles não estavam perguntando como é que ora para Baal, tá? Eles estavam perguntando como é que ora, eles sabiam o Deus para quem eles iam orar. E Jesus fala para eles, o Deus para quem vocês vão orar é o Pai de vocês. Pai nosso. E aí, durante todo o seu ministério, enquanto ele ensinava os discípulos, todas as vezes que Jesus, em hebraico, falava com os discípulos, a palavra que ele usava para se referir a Deus era Abba. A gente já viu isso hoje. A gente já viu isso várias vezes aqui, não hoje. Abba, em hebraico, é uma palavra que a gente usa para falar com o nosso pai. O nosso pai da nossa casa, da nossa família. O pai que me gerou. E não é só uma forma de falar o progenitor, mas é uma forma de falar o meu paizinho, o meu papai. O Novo Testamento foi escrito, isso Mateus, Novo Testamento, ele foi escrito em grego, certo? Aí eu fui lá ver. A palavra em grego que usaram para fazer a oração, para descrever a oração do Pai Nosso, é pater, que é a origem da palavra paternidade. Pater, ok? Pater, o código Strong, o dicionário Strong é um dicionário que a gente usa que traz para a gente as definições, não só puras da palavra, mas ele traz para a gente referências relativas ao período em que essas palavras eram usadas, durante o período histórico que elas foram usadas. Então, é um dicionário bastante completo, a gente usa muito ele. O código, cada palavra no dicionário Strong tem um código. O código para essa palavra pater, em grego, é 3962, tá? Se alguém quiser anotar. Então, 3962, pater, refere-se ao gerador, originador, progenitor. Até aí nada de diferente, ok? Certo? Aí ele fala assim, ó, alguém em íntima conexão e relacionamento. Então, quando Mateus vai escolher a palavra para colocar, para substituir, porque vocês concordam comigo que lá no momento, quando Jesus estava junto com os discípulos ensinando eles a orar, ele não falou com eles em grego. Concordam comigo? Eles eram hebreus, eles falavam hebraico. Quando Jesus estava ensinando para eles, ele falou com eles em hebraico. Quando Jesus falou com eles em hebraico, ele usou a palavra Abba. É o que nós cremos. É o que a Bíblia aponta para a gente. Quando Mateus foi escolher uma palavra para substituir, para traduzir para o grego, ele usou a palavra pater, que não é uma palavra que simboliza meramente o gerador, o progenitor, o originador, aquela pessoa que criou você da forma biológica. Ele usa uma palavra que é usada num contexto de alguém em íntima conexão e relacionamento. E esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para a gente. Lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina os discípulos a orar, a definição que ele dá para eles do Deus para o qual eles estavam orando era um Pai em íntima conexão e relacionamento. A palavra Abba do hebreu é aquela palavra, é a palavra que simboliza aquele pai carinhoso, aquele pai que eu estou esperando chegar no final do dia. Quem aqui já tem ou teve filho pequeno? Levanta a mão para eu ver. Muito bem. Já aconteceu com vocês, ou vai acontecer, quando o filho de vocês aprender a correr e falar? Você chega em casa, no final do dia, trabalhando e tal, seu filho vê você chegar, ele olha, ele sai correndo para você, ele fala, papai! Quem aqui já passou por isso? Né? Compensa todo o que você passou no seu dia, você pode ter tido o pior dia da tua vida. Você chegou em casa, teu filho sai correndo para você e fala, papai! Acabou todo o estresse, a preocupação, o problema que você tinha, acabou tudo. Em hebraico, a criança estaria correndo para o pai falando, Abba! Essa é a palavra, é a definição que Jesus traz para a gente de quem é o nosso Deus, o Deus para quem a gente ora. Vocês entendem a importância, a profundidade disso? De eu saber que o Deus para quem eu estou orando não é um Deus que a própria palavra me diz que é somente aquele que me criou. Não, ele é o meu papai.
Ele é aquele que eu fico ansioso esperando chegar ao final do dia para correr para Ele. Qual que é a diferença? É que eu não preciso esperar o final do dia para correr para Ele. Ele já habita dentro de mim. Mas eu preciso ter a consciência de que esse Deus para quem eu oro, Ele é o meu papai. Ele é o meu Abba. Essa é a parte mais importante de tudo isso. Há 2 semanas atrás, o Reinaldo falou sobre o rei... Eu falo Reinaldo, talvez vocês não saibam quem é. Reinaldo é o rei. Reginaldo. Então, há 2 semanas atrás, o rei trouxe uma palavra para a gente falando sobre manter o foco em Jesus. Quem lembra dessa palavra? 2 imagenzinhas no começo maravilhosas. Maravilhosas. Quem não assistiu, quem não viu a palavra, assista, procura lá, porque é maravilhoso. 2 semanas atrás ele trouxe essa palavra, o foco em Jesus. E aí, semana passada, a Cherise trouxe para a gente a palavra sobre manter os olhos em Jesus, manter a nossa visão, manter o nosso olhar em Jesus. E aí, hoje eu posso dizer que a gente vai chegar na 3ª mensagem dessa série, porque hoje o que eu quero que a gente saia daqui entendendo é que a gente deve manter a nossa expectativa, o poder, a glória em Jesus. Quando a gente ora, eu quero que a gente saia daqui hoje intencionalmente com essa revelação, com essa raiz no nosso coração, de que todo o poder, toda a glória é de Jesus, é de Deus. A minha expectativa, quando eu oro, tem que ser firmada nisso. A minha expectativa tem que estar em Jesus. Beleza? Estamos bem até aí? Então, definimos o que é oração, entendemos quem a palavra diz que Deus é, porque entendam que para mim não interessa o que eu penso que Deus é. Para mim não interessa o que o Reinaldo pensa quem Deus é. Para mim interessa o que a palavra diz quem Deus é. Coincidentemente, o Reinaldo me diz que Deus é quem a palavra diz que é. Coincidentemente, todas as pessoas que sobem aqui dizem para vocês que Deus é quem a palavra diz que Deus é. Então chegamos nisso e aí vamos lá. E eu quero que vocês entendam que a gente só pode hoje, a gente só tem o direito de chamar, de entender, de nos considerarmos filhos de Deus por causa de uma obra completa e consumada por Jesus na cruz. Ok? Então foi Jesus na cruz do Calvário quem trouxe para mim a possibilidade de voltar a estar junto com Deus. Foi na cruz do Calvário que Ele cumpre a lei, aniquila o pecado, ressuscita no 3º dia, sopra o Espírito Santo nos discípulos, nós somos discípulos, e depois, em Pentecostes, o Espírito Santo desce e habita. Tudo habita nos discípulos. Tudo isso aconteceu por causa de uma obra completa e consumada na cruz do Calvário. Hoje, a gente pode orar com intimidade, eu hoje posso falar, e lembra que orar é falar, conversar, bater um papo? Então eu hoje posso orar, conversar, bater um papo com Deus, com intimidade, sabendo que Ele é o meu Pai, o meu paizinho, porque na cruz do Calvário houve uma obra completa, consumada, que nos trouxe de volta para a família de Deus. Então, eu preciso lembrar sempre que Jesus deve ser o centro da minha oração, sempre. E não é o centro da minha oração porque eu vou pedir para Jesus, porque eu vou falar tudo para Jesus, mas é o centro do meu coração enquanto eu estou orando, da minha intenção de oração enquanto eu estou orando. É Ele quem deve ser o centro de tudo isso. Quando eu oro, quando eu falo, eu preciso me lembrar que eu estou falando com o meu Abba, com o meu papai. E a minha expectativa é de que Ele é quem vai fazer. Beleza? Estamos bem até aí? Às vezes a gente vê umas pessoas orando de uma forma que, durante toda a minha vida, durante todo o meu background dentro de igreja, eu via orações e eu orava de uma forma que hoje eu tenho pena. Porque é uma maneira que não te traz para perto de Deus, ela te afasta de Deus. Então entenda, por que eu falo e insisto tanto sobre o meu Abba, o meu Pai, o meu Deus? Porque é essa consciência que vai me trazer a intimidade
para estar próximo do meu Pai, para que quando eu ore eu entenda que eu posso fazer isso. Eu posso me colocar numa posição de intimidade, porque Ele me escuta, porque Ele quer me abençoar, Ele quer me escutar e Ele quer me atender. E isso faz toda a diferença na oração que eu vou fazer, na maneira como eu vou fazer oração. O preço que Jesus pagou na cruz, ele foi grande demais, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de falar com Deus como sendo filhos. Foi grande demais para que hoje eu possa ter o direito de falar paizinho, papai, meu Deus, meu pai. Então a gente precisa honrar isso. Deus nos quer próximos dele. Qual que é a prova, João Paulo? De onde você tirou que Deus te quer próximo? Que Deus quer a gente próximo? Por que Ele enviaria o Filho unigênito para passar o que passou, sofrer o que sofreu, pagar o preço, para que hoje nós pudéssemos estar juntos dele? Ele fez isso porque Ele queria a gente separado? Deus nunca quis o homem separado dele, nunca. Desde a criação, Deus vinha ao jardim e passava um tempo pessoalmente com o homem. E aí o homem peca, se afasta de Deus, e durante todo o período em que o homem esteve afastado de Deus, Deus ainda em graça, em misericórdia, se manifestava junto do homem, trazendo sabedoria, trazendo salvação ainda em várias situações, trazendo sabedoria, trazendo bênçãos imerecidas. A gente já viu várias vezes a definição de graça, favor imerecido. Deus é gracioso conosco desde sempre. O salário do pecado é a morte. Quando Deus fala com Adão, Ele fala, não coma daquela árvore, porque se você comer, certamente morrerá. Mas ao invés de uma morte completa, o que Deus aplicou, o que Deus trouxe para o homem foi uma morte espiritual, pela separação dele, mas já com um plano traçado para que isso fosse restaurado. Isso é o quanto Deus te ama. E aí quando eu vejo tudo isso, como é que eu posso imaginar que Deus não me quer perto dele? Ele me quer perto dele, Ele me quer íntimo, Ele me quer do meu lado, Ele nos quer do lado dele sempre. Eu tenho um filho, meu filho é o João Vitor, ele estava ali, agora ele foi para a salinha, ele foi lá para a Zoe. João Vitor tem 13 anos já, está do meu tamanho praticamente. Todas as vezes em que o João Vitor vai falar comigo, não tem nenhuma formalidade. O João Vitor tem toda a liberdade de chegar e falar comigo. Ele não precisa de uma licença, ele não precisa de pedir para ninguém vir falar, ele não precisa falar com a Fernanda para falar se Fernanda é minha esposa, está aqui, quem não conhece a Fernanda. Ele não precisa chegar e falar com a Fernanda, senhora mamãe, preciso ter um momento, uma audiência com o senhor papai. Posso? Não. Eu estou sentado assistindo televisão, super concentrado em alguma coisa, ele chega e fala, papai, aí tira a minha atenção, eu estava escrevendo alguma coisa, já foi, mas está tudo bem. Ele tem essa liberdade porque ele é o meu filho e eu amo o meu filho. Como é que um exemplo desse, como é que um comportamento desse, completamente natural, eu sei que o meu filho tem liberdade de falar comigo, que não precisa de formalidade nenhuma, de hora marcada, de posição nenhuma, ele não precisa chegar para mim ajoelhado, ele não precisa chegar para mim com as mãos estendidas, ele não precisa chegar para mim rodopiando, ele não precisa chegar para mim com nada disso, ele só precisa chegar e falar, papai, e eu vou olhar para ele, e eu vou fazer o que, se o que ele está pedindo puder fazer, se for alguma coisa que for benéfica para ele, claro, a alegria que eu tenho é de atender aquilo que ele me pede. E como eu fico alegre quando ele me pede alguma coisa que faz bem para ele, alguma coisa que vai trazer maturidade para ele. Agora, no final de semana, ele foi até com a Fernanda que ele falou, no final de semana ele tinha o GC da Zoe para ir, e ele tinha uma outra coisinha com um aniversário de um amiguinho dele lá. E aí a Fernanda falou para ele, tem um GC e você tem um aniversário do seu amigo, para onde você quer ir? Aí ele falou, não, eu quero ir para o GC, porque o tio Mendes é muito maneiro. Que coisa maravilhosa que ele escolheu o GC, cara. Que coisa maravilhosa que ele escolheu estar junto
as pessoas que estão aqui para trazer maturidade, que estão aqui para trazer ele, para ajudá-lo a caminhar em direção ao reino de Deus, cara. Que alegria que eu fico quando o João Vitor faz as escolhas certas, me pede as coisas certas. Mas independente do que seja, ele não precisa de nenhum ritual para falar comigo, para me pedir nada. Se ele é assim comigo, por que eu imaginaria que eu sou diferente, que eu tenho que ser diferente disso com Deus, se Deus é o meu Abba, é o meu papai? E ele me ama, a palavra me diz que ele me ama mais do que eu jamais amaria o João Vitor. O amor dele por nós é absolutamente incondicional, imerecido, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus, quando mandou Jesus para a obra, quando ele trouxe Jesus, quando ele mandou Jesus para nos trazer de volta para ele não mandou para todo mundo menos você. Ele mandou para todo mundo. Deus te conhece e te ama antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Pai, o nosso papai. Essa é a intimidade que Ele quer conosco. As orações da gente, eu escrevi, porque eu não tenho muito costume de ouvir essas coisas, mas quando aparece alguma coisa no Instagram, eu acho hilário. E às vezes eu anotei. Eu não preciso chegar e falar com Deus assim, ó, isso eu já escutei, tá? Deus Altíssimo que está nos céus, rodeado de anjos, em um trono de glória. Entenda uma coisa. O nosso Deus, Ele é o Deus Altíssimo. O nosso Deus, Ele está nos céus. O nosso Deus, Ele está rodeado de anjos. E o nosso Deus, Ele está num trono de glória. Mas esse Deus é o meu papai. Esse Deus que tem toda essa glória, todo esse poder, eu não estou diminuindo em absolutamente nada a glória de Deus. Eu não estou diminuindo em absolutamente nada quem Deus é, o poder de Deus. Eu não estou diminuindo o meu respeito, eu não estou diminuindo a minha admiração, o meu louvor, a minha adoração a Ele. Mas eu estou falando com o meu Pai, dá licença. E eu não estou falando que está errado, tem alguma coisa errada se você se sente melhor chamando Deus de Senhor. Senhor que estás no céu. Tudo bem, cara, não tem problema. Se você se sente mais confortável fazendo uma oração, Senhor que estás no céu, vossa é a glória, está tudo bem. Porque Ele te ama e Ele te quer perto dEle de forma confortável. Ele não quer que você seja alguém que você não é. Mas aí eu vou dar uma sugestão. Tenta. Ao invés de falar, e nesse momento eu estou falando com quem não acha que orar para Deus chamando Ele de você está adequado. Eu estou falando, se você acha no teu coração que você tem que chamar Deus de Senhor, de Altíssimo, glorioso, tudo bem, tá? Mas é para você que eu quero fazer um desafio nesse momento. Experimenta fazer uma oraçãozinha rápida, falando com Deus assim, Deus, obrigado porque você me ama. Obrigado porque você é o meu paizinho. Obrigado porque você me quer junto de você. Obrigado porque você me abençoa. Isso, tenta fazer isso e aí depois você me diz o que aconteceu. Não vai mudar nada. Na tua oração não vai mudar nada. Mas talvez comece a apontar o teu coração para a real proximidade que Deus quer ter junto com você. E de novo, não estou falando para você não falar Senhor, vossa bênção. Mas eu estou falando que não é necessário. E isso não vai te trazer mais para perto. Isso não vai te fazer mais santo e a tua oração mais santificada. Talvez, se você se permitir um pouco mais de intimidade na maneira como você se dirige ao teu Pai, talvez você comece a sentir no teu coração a real presença e intimidade que você tem junto com Ele. E talvez isso te traga uma revelação diferente. Talvez isso te traga uma maturidade, uma posição de fé diferente. E se não trouxer também está tudo bem, você ora do jeito que você se sente confortável. E é isso que Ele quer. Amém? Não existe barreira, limite, lugar ou hora para falar com seu Pai. Não existe. Ok? Estamos entendidos nisso aí? Muito bem. Olha só, olha o que a palavra fala para mim. Desculpa. Meu Deus, fui lá para o penúltimo slide. Olha só,
Quando eu tenho essa certeza e a intimidade da vontade de Deus, do meu Abba, do meu pai, do meu papaizinho, quando isso está ali enraizado no meu coração, essa certeza da vontade dele de me abençoar, a minha oração acaba sendo, inevitavelmente, a primeira ferramenta que eu busco quando eu preciso do meu papai. Quando eu entendo a necessidade que eu tenho dele, quando eu entendo que eu não sou capaz e que mesmo aquilo que eu sou capaz, ele pode me capacitar de uma forma muito superior para fazer, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu preciso de qualquer coisa é uma oração. Eu não faço nada sem antes falar com Deus, ao menos, obrigado Jesus, porque você me capacitou para fazer isso. Eu trabalho com elétrica e trabalhando com elétrica, tem coisas que a gente faz repetidamente. A gente faz a mesma coisa muitas vezes. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, de manhã, quando eu estou saindo, estou indo para o trabalho, e eu estou orando, cara, eu agradeço a Deus pela capacitação que Ele me deu de conseguir fazer aquilo que eu faço. Eu poderia até conseguir ser um eletricista sem a ajuda de Deus, mas eu jamais seria o eletricista que eu sou sem a ajuda de Deus. Porque a capacitação que Ele me deu, a capacitação que Ele me dá e que Ele vai continuar me trazendo, porque o que eu quero é manter o meu coração aberto para Ele em tudo que eu faço, é muito superior. E aí a gente vê resultados nisso. A gente vê resultados, você começa a se destacar, as pessoas olham o seu trabalho, e eu estou falando de coisas naturais, tá? Eu estou falando de abrir o teu coração para fazer uma coisa que você conseguiria fazer sem o teu pai dessa maneira. Mas eu estou falando da diferença quando mesmo aquilo que eu acho que eu consigo, eu ainda assim entrego na mão de Deus e Jesus, é por você. Quando eu dedico e eu glorifico a Deus em tudo que eu faço. Quando eu declaro, Espírito Santo, que eu quero fazer para você, por você, com a tua capacitação, eu consigo colocar aquele parafuso ali. Facinho. Mas eu quero que você me capacite para colocar aquele parafuso ali. E aí no caminho daqui para ali para colocar aquele parafuso, de repente vem aquele... vamos colocar esse parafuso um pouquinho mais para a direita? Aí a gente coloca o parafuso um pouquinho mais para a direita. Aí chega um doido e mete um parafuso lá e ali tinha um cano d'água. É disso que eu estou falando. E gente, eu não estou falando para vocês nada que não tenha acontecido comigo pessoalmente. Eu estou falando com vocês coisas que acontecem no dia a dia. E tão importante quanto saber que é dele a glória, que é dele a capacitação, saber isso tudo, é saber reconhecer que tudo isso é para ele. Aquele parafuso que eu ia colocar naquele lugar, eu ia colocar para a glória dele. Porque o dia que alguém olhar para mim e falar assim, que parafuso bem colocado, hein? Falar, rapaz, isso aí foi o Espírito Santo que me capacitou para fazer. Porque se não fosse por ele, eu tinha colocado mais para lá e tinha furado aquele cano. É muito comum a gente lembrar de orar. Quando a gente está no dia ruim, quando a gente está todo lascado, todo enrolado. Ninguém esquece de orar. Ninguém de nós que estamos aqui, que buscamos uma vida em Cristo. Nenhum cristão esquece de orar quando não tem mais saída. Nenhum cristão esquece de orar quando está tudo enrolado. Você pode estar afastado da igreja, você pode esquecer na primeira vez, mas no segundo dia que tu está enrolado, sem conseguir sair do lugar, mais cedo ou mais tarde você acaba orando. Do mesmo jeito que por gratidão, um puro sentimento de gratidão, puro sentimento, pura alma, quando passa aquele momento que você passou 2 meses orando, passou aquela tempestade e você ora e fala, obrigado Deus pelo livramento, obrigado que você me tirou. Essa hora também, acho que estatisticamente falando, 97,13% dos cristãos oram. Aí eu pergunto o seguinte, e no terceiro dia bom? Porque no primeiro dia bom, depois da tempestade, muita gente lembra de orar. Mas e no terceiro dia bom? Sabe, quando a gente já está aqui com a vida mansa já faz um tempinho, será que a gente lembra? Será que a gente lembra de orar e dar glória a Deus porque foi Ele que me trouxe a essa posição? Será que a gente se lembra, no dia bom, de orar também? Todo mundo fala com a gente sobre orar no dia ruim. Todo mundo acaba orando no dia ruim, mas e no dia bom? E naquele momento em que a gente já está acomodado?
em que você já está ali, ó, com a tua conta bancária ali, ó, daquele jeitinho maroto, tranquilo, um dinheirinho ali salvo, guardado, já faz um tempinho, você sabe que se tiver uma emergência, você tem um dinheirinho de onde tirar. Quando você está ali no teu trabalho, é um trabalho relativamente estável, você tem o seu dinheirinho mensal ali, você sabe que aquilo ali é suficiente para segurar as tuas contas. Você está morando numa casa que não estoura cano faz 2 anos. Teu filho está indo bem na escola. Teu filho tem uns amiguinhos maneiros. Nesse momento em que a tua vida está tranquila, será que a gente se lembra de orar? E dar glória a Deus, porque a gente reconhece que foi Ele que trouxe a gente para essa posição? Aí eu quero lembrar de fazer isso. Quero lembrar vocês de fazerem isso sempre. Lembrar nós da importância disso, porque isso mantém acesa, mantém firme, mantém ali, ó, irrigada aquela raiz de que tudo é para a glória dele. Tudo aquilo em que eu entrego na mão do meu Pai, Ele vai tomar conta. E Ele vai continuar tomando conta enquanto eu deixar na mão dele. Então, que a gente nunca caia no erro, no esquecimento, de reconhecer também tudo aquilo que Ele já nos deu. E declarar, porque a palavra me diz que a nossa vida é de glória em glória. Se eu estou com um dinheirinho na conta ali, ó, tranquilinho, já faz 2, 3 meses, 6 meses que eu não preciso mexer naquela poupança, glória a Deus, e eu declaro que essa poupança vai dobrar nos próximos 6 meses. Eu não só dou glória a Ele pelo que Ele já fez, mas também pelo que eu sei que Ele ainda vai fazer. A oração, em todos os momentos, ela nos aproxima de Deus. Deus não precisa da minha oração para saber o que eu preciso. Eu não oro para falar para Deus o que eu quero. Eu não oro para que Deus tome consciência daquilo que eu estou precisando. Olha o que está escrito em Salmos 139, versículo 4. Diz assim, ó: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ah, mas isso aí é coisa da antiga aliança, João Paulo. Isso aí é a galera que fica escrevendo aquelas músicas no Salmo lá, que é um pessoal meio otimista demais. Aí Mateus vem lá no capítulo 6, versículo 7 e 8, e ele fala assim, ó: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, Pater, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mas então, peraí. Se eu não estou orando para Deus, para dizer para Ele o que eu preciso, para que Ele saiba o que eu preciso, para que eu estou orando para Deus? Eu oro para Deus porque orar para Deus fortalece a minha fé. Eu oro a Deus para mim, eu não oro a Deus para Deus. Eu oro a Deus para poder exercer o meu livre-arbítrio, explicitamente falar: Deus, eu estou entregando na sua mão isso aqui pelo qual eu estou orando. Eu oro para Deus, eu faço uma oração dando glórias a Deus, para que escutando isso firme, fixe no meu coração, fortaleça no meu coração o amor dele por mim. Eu não oro para mostrar para Deus as minhas necessidades, os meus desejos. Eu oro para, exercendo o meu livre-arbítrio, colocar nas mãos dele as minhas necessidades, os meus desejos. É por isso que a palavra incentiva a gente a orar o tempo todo, em absolutamente tudo. Olha o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16 e 18. De 16 a 18. Diz assim, ó: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele não está falando para a gente só para que nós oremos continuamente. Continuamente quer dizer sempre, ok? De forma contínua, sempre. Mas ele também fala para que façamos isso com alegria. Por que fazer isso com alegria se eu estou triste? Por que como eu vou orar com alegria se eu estou
com a minha mãe doente no hospital, se a minha oração é para o meu pai que está em situação séria, numa condição de saúde séria, na UTI, como que eu vou orar com alegria? Eu oro com alegria quando eu tenho a certeza no meu coração de que não sou eu quem estou fazendo nada. Eu oro com alegria independente da circunstância. Lembra que eu falei sobre manter a expectativa, a glória, o poder, manter isso em Jesus, porque é dele. O poder, a glória é de Jesus, não é meu. Se isso não é meu, quando eu oro, independente da circunstância, eu tenho certeza que ele vai agir. E ele vai agir segundo a palavra. E se eu oro pela saúde de alguém, eu preciso manter a minha fé que, na palavra que me diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Se eu estou orando por uma pessoa que pulou do 28º andar e está em direção ao solo, eu vou orar para que essa pessoa tenha saúde, vida. Porque é isso que a palavra me diz. O resultado visível dessa oração é uma outra coisa, a gente vai chegar nisso num minuto. Mas quando eu posiciono a minha oração, a minha fé, o motivo da minha oração em Deus, em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, eu consigo orar com alegria, mesmo com lágrimas de tristeza caindo no meu rosto. A oração, ela é intencional. A minha ação de fé, ela é intencional e ela precisa ser intencional. Porque se eu ficar esperando uma alegria na minha alma, um sentimento de alegria para orar, eu nunca vou orar no momento de tristeza, eu nunca vou orar no momento de real necessidade, porque eu vou estar sempre assustado, ansioso. Quem é que está alegre quando recebe uma carta de eviction? Quem é que está alegre com aquela conta que vai vencer hoje e você amanheceu e orou no banco e não tem nem um centavo na conta? Quem é que vai orar alegre, esperando uma alegria da tua alma? Tá? Uma alegria que vem, uma alegria natural, que vem do teu corpo, da tua alma. A gente reza, a gente consegue orar com alegria quando eu posiciono a minha fé no autor e consumador da minha fé, em quem realmente vai fazer a ação. Eu preciso manter a certeza de que quando eu oro, quem vai fazer agir é Deus. E eu preciso ter a certeza no meu coração de que, independente de qualquer resultado que eu esteja esperando, ok? Independente de qualquer coisa, eu preciso manter firme no meu coração a certeza de que quando eu oro, alguma coisa no mundo espiritual se move. O mundo espiritual se move segundo a minha oração. E aí eu preciso me lembrar que a minha oração em Cristo, ela desencadeia inevitavelmente um mover sobrenatural, mas a força, a glória são de Deus. É do Espírito Santo agindo nesse mundo aqui em todos nós, nas nossas circunstâncias. E essa certeza me traz a capacidade de orar com alegria mesmo no dia ruim. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, o que eu estou fazendo é exercer um poder e uma autoridade que são dele. O poder, a autoridade e a glória são dele. Eles nunca serão passados para mim. Mas ele me outorgou o direito de, em nome dele, exercer poder. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou exercendo uma autoridade que ele me garantiu pela palavra dele, e isso movimenta o mundo espiritual em direção à vontade de Deus para a minha vida. E aí, a gente chega numa parte em que eu estou orando pela pessoa que pulou do 28º andar no caminho para baixo aqui, ó, e a pessoa cai e não sobrevive. Então eu orei errado, João Paulo. Mas o que eu orei de errado? Por que essa pessoa não saiu voando, flutuando e parou em algum lugar? Por que não apareceu uma árvore para amortecer a queda? Por que não apareceu um bombeiro e jogou um colchão ali por baixo para a pessoa sair? Por que não apareceu um trampolim igual no desenho e a pessoa saiu pulando e sobreviveu? Existem coisas que não estão aqui para que a gente entenda, primeira coisa. Ok? Existe uma coisa no reino de Deus que se chama mistério. A palavra me diz que os pensamentos dele são superiores aos nossos. O amor dele por nós é um amor que a gente não consegue entender. Porque o mundo espiritual não é feito para que o mundo natural entenda. Ok?
Temos esse primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu oro com a certeza de quem exerce é Ele, eu não crio peso para mim quando aquilo pelo qual orei não acontece da maneira que eu achei que iria acontecer. Eu oro pela cura de uma pessoa que eu gosto muito, e aí essa pessoa vem a falecer. O que eu fiz de errado? Como que eu orei errado? Como que eu poderia ter orado certo? E de novo, eu não estou falando com vocês de coisas esporádicas, eu estou falando de coisas que aconteceram comigo. Quando eu cheguei na Nova, que eu comecei a entender como funciona de verdade esse negócio aqui, de oração, de relacionamento com Deus, quantas vezes eu orei por uma provisão financeira e não veio? E a conta atrasou. E cortaram o meu gás, e cortaram minha água. Quantas vezes isso aconteceu? E quantas dessas vezes o pensamento que me vinha na cabeça era assim: eu orei errado. Como que eu poderia ter orado certo? Alguma coisa de errado eu fiz. Você percebe que quando eu faço isso, eu estou trazendo para mim a responsabilidade de agir? Eu estou trazendo para mim a responsabilidade, o poder de que alguma coisa do que eu fiz na minha oração, a maneira que eu fiz, a maneira que eu falei, a quantidade de horas que eu dediquei, se eu estava ajoelhado ou se eu estava de pé, se eu estava vestido ou se eu estava pelado no banheiro. Quando esse pensamento vem de que eu fiz errado na minha oração, eu estou trazendo para mim a responsabilidade de que a ação referente à minha oração, eu estou trazendo essa responsabilidade para mim e não é. Quando eu oro a Deus pela cura de uma pessoa e essa pessoa não é curada, primeiro, podem haver 1000 coisas que eu jamais vou entender. E ao mesmo tempo, isso me traz uma lembrança de que a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Lembram disso? Eu nem coloquei versículo para isso, porque a gente fala isso tantas vezes que eu acho que todo mundo aqui sabe que a vontade de Deus para a gente, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Correto? Então, por que quando eu oro, eu acho que Deus agiu de uma maneira que não é boa, que não é perfeita ou que não é agradável? Eu preciso entender que quando eu oro e o resultado da minha oração não é exatamente igual àquilo que eu imaginei que seria, eu preciso entender que seja lá o que for que aconteceu, eu preciso trazer de volta à minha memória, que seja lá o que for que aconteceu, aconteceu da forma melhor, mais perfeita e mais agradável. Porque esse é o meu Deus. O que eu não tenho é a capacidade natural de discernir isso. Quando a gente estiver na glória, a gente pode entender, a gente vai entender isso. Mas nesse momento, enquanto eu estiver preso a esse mundo, eu não consigo entender, eu posso não conseguir entender, mas isso não pode minar a minha fé e a minha certeza de que a responsabilidade é dele. Eu oro para que Deus haja, eu oro para que o Espírito Santo haja, eu oro para que Jesus, eu oro em nome de Jesus, usando o poder que Ele me outorgou, usando a autoridade que Ele me outorgou, que Ele me entregou, que Ele me permitiu usar, para que o mundo espiritual haja. Amém? Eu não falhei na minha oração, porque não era eu que estava agindo. 1 João 5, versículos 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Você não orou por uma coisa? O resultado não foi o que você queria, mas eu preciso me lembrar que Ele me ouviu e que Ele agiu da maneira mais boa, perfeita, e eu estou usando só para não acharem que eu estou falando mais boa, tá? Mas que tudo aconteceu da maneira melhor, de uma maneira perfeita e da forma mais agradável. Porque eu sei que Ele me ouve e eu sei que Ele me garante. Houve um movimento espiritual. Eu preciso manter a minha fé nisso. Porque se eu afastar a minha fé disso, eu começo a me colocar no centro. Eu começo a me colocar como o autor de alguma coisa, e eu não sou o autor de nada. É Ele quem age. O meu papel é orar por aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, por aquilo que eu sei que é a palavra de Cristo, que eu sei que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. O agir é dele, e eu posso até pedir discernimento. O Espírito Santo me mostra por que isso não funcionou.
para aliviar o meu coração de alguma coisa. E aí quando você ora dessa maneira, entenda que ele pode até te responder, talvez ele te responda, talvez em algum momento você entenda, mas isso é um grande demonstrativo de onde está posicionada a tua fé. A tua fé não pode estar na sua fé. A Nanda falou sobre isso numa palavra. A minha fé não pode estar na minha fé. A minha fé precisa estar posicionada na fidelidade de Deus à sua palavra. A minha fé precisa estar posicionada no amor de Deus por mim. A minha fé precisa estar posicionada na certeza de quem é o Deus a quem eu estou orando, quem é o Deus a quem eu sirvo, meu Pai, meu Papai. O que eu quero hoje que a gente se lembre, antes de qualquer coisa, é que Ele é o centro. É por Ele. Sempre que nós oramos, sempre que nós nos posicionamos, nós nos posicionamos em intimidade. Nós nos posicionamos com a certeza de que o meu Deus é o meu Pai. E Ele não é o meu Pai que simplesmente teve um momentinho com a minha mãe e que está tudo bem. Não, Ele é o meu Pai que me ama de forma incondicional. Ele é o meu Pai que me ama de um jeito que eu jamais vou conseguir entender. Então vamos parar de buscar entender e vamos começar a aproveitar, a viver. Vamos parar de tentar entender o quanto Deus me ama e começar a deixar Ele nos amar. E começar a viver segundo o amor dEle por mim. E aí a gente começa a entender e buscar uma proximidade, uma intimidade que é o que Ele quer para a gente. Que é o plano dEle para a gente desde o início. Amém? Todo mundo acordado ainda, gente? Antes a gente fazer oração, antes a gente fazer a ceia, se a melhor maneira de iniciar uma mensagem de oração é orando, a melhor maneira de terminarmos é orando. Eu queria que a gente tivesse um momentinho agora de intimidade com o nosso Pai. Se você quiser levantar, pode levantar. Se você quiser ficar sentado, fique sentado, fique à vontade. Eu quero que você agora se sinta assim, ó, em pé, do lado do teu Aba. Eu quero que você se sinta sentado do lado do teu Aba, do lado do teu Paizinho. Eu quero que você imagine agora o maior amor que você pode imaginar na sua cabeça natural, na sua mente natural. Eu quero que você pense na maior demonstração de amor. E eu quero que você lembre que o amor dele é maior ainda do que isso. E aí, com isso no seu coração, eu quero que a gente tenha 2 minutinhos de oração. Eu quero que você agora converse com o teu Aba. Se você tem alguma coisa que você quer pedir, peça. Se você não está na vibe de pedir, agradeça. Agradeça a Deus, agradeça a Ele pelo amor dEle na sua vida, pela presença dEle em vocês. Hoje é dia de Pentecostes. Hoje é o dia em que o Espírito Santo desceu para habitar dentro de nós, para trazer para a gente o poder de Deus dentro de nós, agindo dentro de nós. Hoje é o dia em que o poder e a glória de Deus passou a se manifestar através dos discípulos. Hoje é o dia em que, ao contrário do primeiro Pentecostes, em que 3.000 pessoas morreram, hoje foi o dia em que uma palavra de Pedro converteu 3.000 pessoas. Eu quero que você fale com teu Pai. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em mim, por aquilo que você tem feito na minha vida, por aquilo que você vai fazer na minha vida. Jesus, eu te agradeço por uma obra completa, Pai. Eu te agradeço porque pela tua obra, hoje eu posso chamar Deus de meu Aba. Fala com teu Pai agora, fala com teu Pai. Pai, você conhece o meu coração, você sabe o que eu preciso. Pai, a minha oração não é para te mostrar o que eu preciso, a minha oração é para me posicionar e entregar para você aquilo que eu preciso. A minha oração é para que você, Espírito Santo, se sinta à vontade para operar em mim,
para mudar em mim aquilo que precisa ser mudado, para agir através de mim. Ora para o teu Pai, conversa com Ele agora. Se você já foi batizado no Espírito Santo, se você ora em línguas, ore em línguas agora. Exerça o direito, o poder que Jesus morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos exercer. A palavra me diz que a oração do Espírito é a oração perfeita. Ore em línguas agora. Se você nunca orou em línguas, eu te convido agora a tentar. Eu te convido agora a abrir a sua boca e falar. Não existe um dicionário de orar em línguas, não existe uma palavra específica, uma ordem, não. Orar em línguas é uma oração única sua em espírito. É o teu espírito orando junto ao Espírito Santo. Ore em línguas, fale com teu Pai. A gente tem bastante gente com muito tempo de igreja aqui. Mas se você nunca sentiu Deus do seu lado, tão presente quanto essa pessoa que está em pé ou sentada do teu lado, cara, levanta a tua mão e fala: Deus, eu quero essa intimidade. Pai, eu quero sentir você do meu lado, como eu sinto a pessoa que está do meu lado. Se você nunca se sentiu íntimo o suficiente para chamar o seu Deus de papai, faça isso agora, porque Ele é o seu papai. Fale com Deus, fale com seu Pai, abre o seu coração para Ele. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida ainda, a palavra me diz que se você crer e declarar com a sua boca, você será salvo. Se você nunca aceitou Jesus na tua vida, eu não vou nem te pedir que levante a mão, não vou te pedir que você faça nada diferente. Nós vamos orar todos juntos pelas pessoas, por qualquer pessoa que hoje esteja aceitando Jesus nesse lugar. Vamos orando todo mundo junto, vamos orar todo mundo junto. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, Pai. Pai, eu te agradeço porque pela primeira vez eu entrego o meu coração na tua mão, Senhor. Porque pela primeira vez eu entrego a minha vida a você. Eu declaro: Jesus, eu creio em você. Jesus, eu declaro que você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Pai, eu declaro o meu coração aberto. O Espírito Santo agora habita em mim. Aleluia. Espírito Santo agora habita em mim. Se você fez essa oração pela primeira vez, agora é a tua chance. Ora com teu pai, teu papai, do teu lado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua revelação. Obrigado, Pai, pela tua ação na minha vida. Obrigado, Jesus, obrigado.